Benício e o Tesouro da Floresta Encantada. A Floresta Encantada estava cheia de magia e mistérios. Lá estava Benício, um menino curioso e corajoso, pronto para encontrar o tesouro secreto. Uau! Essa floresta é incrível! Mas onde será que está o tesouro? Logo, Benício viu algo brilhando entre as folhas. É uma pista! Vamos ver o que diz aqui. O pergaminho era, na verdade, um mapa mágico, com setas que se moviam sozinhas. Esse mapa vai me levar até o tesouro. Vamos lá. Seguindo o mapa, Benício chegou a um rio mágico, com água cristalina e pedras brilhantes. Uau! Olha só esses peixes brilhantes. Será que posso atravessar? De repente, uma ponte mágica apareceu, como se soubesse que Benício precisava de ajuda. Isso é incrível! Muito obrigado, Ponte Mágica! Continue assistindo a parte 2. Não perca as aventuras de Benício. Até mais! Começa agora a segunda parte dessa aventura. Fique ligado! Depois de atravessar o rio, Benício chegou a uma caverna misteriosa com luzes dançantes na entrada. Parece que o tesouro está lá dentro. Mas será que é seguro entrar? Bem lá no fundo da caverna, Benício encontrou o tão esperado baú do tesouro. Eu encontrei, maravilha! O tesouro é real! Vamos abrir! Quando Benício abriu o baú, uma luz dourada iluminou toda a caverna. Dentro havia algo muito especial. Não era ouro nem joias, mas uma esfera mágica brilhante. Uau! Que lindo! O que é isso? Parece mágico! A esfera começou a falar com uma voz suave e calorosa. Era um presente da Floresta Encantada para os corajosos. Parabéns, Benício! Você provou ser corajoso e bondoso. Use este poder mágico para espalhar alegria e ajudar os outros. Com o coração cheio de alegria e o tesouro mágico em mãos, Benício voltou para casa, pronto para viver novas aventuras. Essa foi a melhor aventura de todas! Mal posso esperar pela próxima! Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Em uma terra distante, cercada por colinas douradas e ventos que carregavam histórias antigas, vivia Davi, um jovem pastor. Ele era pequeno, mas seu coração era maior do que qualquer gigante. Cuidando de suas ovelhas, ao lado de seu inseparável carneirinho Nino e do passarinho Pip, ele nunca imaginava que aquele dia o levaria a um desafio que mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, Davi chegou ao acampamento do exército de Israel. Ele ouviu o rugido de Golias, o gigante filisteu, ecoando pelo vale. Todos os guerreiros estavam com medo, mas Davi, com a coragem de um leão, disse: "Eu enfrentarei o gigante, não importa o tamanho dele. Minha fé é maior em Deus." Com sua funda e 5 pedras lisas, Davi entrou no vale. Ele parou, respirou fundo e, com determinação, girou sua funda. A pequena pedra voou como uma estrela cadente e atingiu Golias bem na testa. O gigante caiu com um estrondo, e o silêncio tomou conta do vale antes de explodir em celebração e alegria em Deus. E assim, Davi provou que não é o tamanho de um homem que determina sua força, mas sim o tamanho de sua fé em Deus. Com coragem, ele mudou o destino de seu povo e se tornou uma inspiração para gerações. Em uma terra governada por um poderoso rei, vivia Daniel, um homem sábio e justo que nunca deixava de orar ao seu Deus. Mas sua fé o colocou em perigo. Invejosos conspiraram contra ele e Daniel foi jogado na cova dos leões. O que aconteceu a seguir é uma história de fé inabalável e um milagre que mudou tudo. Os oficiais levaram Daniel até o rei e, apesar da tristeza do monarca, a lei foi cumprida. Daniel foi lançado na cova dos leões, enquanto a grande pedra era rolada para selar a entrada. Na cova, os leões se aproximaram lentamente, seus olhos brilhando no escuro. Mas Daniel não estava sozinho. Ele fechou os olhos e orou, e um anjo apareceu, iluminando a escuridão e fechando a boca dos leões. No amanhecer, o rei correu até a cova e ordenou que a pedra fosse retirada. Para seu alívio, Daniel estava vivo, sem um único arranhão. Deus o havia protegido.
A história de Daniel nos ensina que a fé verdadeira pode mover montanhas e proteger contra qualquer adversidade. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Em uma terra onde a escuridão e a corrupção reinavam, um homem foi escolhido para mudar o destino da humanidade. Noé. Ele recebeu uma missão divina: construir uma arca gigante para salvar sua família e todas as criaturas da terra de um dilúvio iminente. Esta é a história de coragem, fé e renovação que nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Noé vivia em uma terra cheia de violência e maldade. Um dia, Deus falou com ele, instruindo-o a construir uma arca para salvar sua família e os animais de um grande dilúvio. Apesar das dificuldades e da incredulidade das pessoas ao seu redor, Noé começou a trabalhar. Com a ajuda de sua família, Noé começou a construir a arca. O trabalho era árduo e demorou anos, mas eles não desistiram. Enquanto isso, animais de todas as espécies começaram a aparecer, guiados pelo plano divino. Finalmente, o dia chegou. A chuva começou a cair e as águas começaram a subir. Noé e sua família entraram na arca, junto com todos os animais, enquanto o mundo ao redor era engolido pelas águas. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, as águas finalmente começaram a baixar. Noé abriu a arca e enviou uma pomba para encontrar terra seca. Quando ela voltou com um ramo de oliveira, Noé soube que a esperança havia renascido. Ele construiu um altar para agradecer a Deus, e a humanidade teve uma nova chance de começar. Se você gostou desse vídeo, curte e deixe seu like. Assista agora Theo e o Mundo das Cores. Em um mundo onde as cores ganham vida, vive Theo, um menino especial que enxerga o mundo de um jeitinho só dele. Nossa! As cores aqui são diferentes. Elas dançam. Theo percebe que cada cor tem um som, um cheiro, um sentimento. Cada cor fala comigo, mas às vezes todas falam ao mesmo tempo. No meio de tanta cor e som, Theo encontra um lugar onde tudo fica mais calmo. Nossa, aqui as cores sussurram e falam. Posso ouvir meu próprio coração. Theo aprende que sentir um mundo diferente é o que o torna muito especial. Agora eu sei, cada cor tem seu momento e o seu sentimento, assim como eu. E assim, Theo descobriu que o mundo das cores é ainda mais bonito quando respeitamos cada tom. Cada um de nós tem uma cor especial. Qual é a sua? Se gostou desse vídeo e quer mais história como esta, curte e deixa seu like. Começa agora a história de Lucas, superando limites. Em uma pequena cidade cercada por vastos campos dourados e montanhas distantes, vive um jovem chamado Lucas. Desde pequeno, ele foi conhecido por sua coragem e espírito aventureiro. Mas há algo que ele sempre teve medo de enfrentar. A montanha mais alta da região, a Montanha do Destino. Ela é famosa por ser implacável e muitos tentaram escalar, mas poucos conseguiram chegar ao topo. Hoje, Lucas decide que é hora de enfrentar esse desafio, que pode mudar sua vida para sempre. Com a mochila nas costas e o olhar firme, Lucas dá o primeiro passo em direção à montanha. Ele sente o vento frio da manhã, que traz consigo o cheiro da terra úmida e da vegetação ao redor. A estrada à frente é estreita e cheia de pedras soltas, mas Lucas não se importa. Seu coração bate rápido, não de medo, mas de excitação. Ele sabe que algo grandioso o aguarda no topo da montanha. Enquanto Lucas avança pela trilha, ele começa a perceber que a jornada não será fácil. Pedras escorregadias aparecem pelo caminho, e a vegetação densa dificulta o avanço. Ele escorrega uma vez, caindo no chão, mas não desiste. Levanta-se rapidamente, sacode a poeira e olha para o topo da montanha. Eu consigo, ele pensa. O vento sopra forte, mas a determinação em seu peito é mais forte. Mais à frente, Lucas encontra um riacho gelado, com as águas turbulentas impedindo a passagem. Ele hesita, sentindo o frio na ponta dos pés, mas sabe que não pode voltar. Olha para a correnteza e pensa por um momento se tem coragem suficiente. Ele respira fundo, fecha os olhos e com um passo hesitante mergulha na água gelada.
O medo o paralisa por um segundo, mas logo a sensação de superação o invade. Ele está indo além de seus próprios limites. Enquanto avança pela trilha íngreme, Lucas começa a duvidar de si mesmo. Será que sou forte o suficiente para continuar? Ele sente o peso de sua jornada e começa a questionar sua decisão. Mas então, ele se lembra das palavras de seu avô. Os maiores desafios vêm antes das maiores vitórias. Essa lembrança acende uma chama em seu coração. Com um novo senso de propósito, Lucas ergue a cabeça e segue em frente, agora mais forte do que nunca. Depois de muitos desafios e com o cansaço dominando seu corpo, Lucas chega a um ponto alto da montanha. O vento se acalma e, pela primeira vez, ele olha ao redor com um sorriso de satisfação. Ele percebe que o verdadeiro desafio não era a montanha, mas o que ele teve que superar dentro de si mesmo. O medo, a dúvida e a insegurança ficaram para trás. Ele chegou até aqui e nada pode tirá-lo desse lugar. Com os primeiros raios de sol iluminando sua jornada, Lucas percebe que o maior tesouro não era a vista do topo da montanha, mas a coragem que ele encontrou dentro de si. Ele sorri, sabendo que sempre que o medo surgir, ele terá a força para superá-lo, porque a verdadeira superação começa de dentro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Em uma terra dominada pela opressão, um homem chamado Moisés recebeu uma missão divina: libertar seu povo da escravidão. Depois de inúmeras batalhas, Moisés e os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, um obstáculo aparentemente impossível. Mas, com fé inabalável e a ajuda de Deus, o impossível estava prestes a acontecer. Enquanto os israelitas questionavam sua jornada, Moisés orou ao Senhor. No meio da tempestade, uma voz divina o guiou. Levante o seu cajado, Moisés, e veja o poder de Deus. Moisés obedeceu e ergueu seu cajado. O vento soprou com força, as águas rugiram, e diante dos olhos incrédulos de todos, o mar começou a se dividir. Com coragem renovada, os israelitas começaram a atravessar o caminho milagroso. Mas o faraó e seu exército logo os perseguiram, determinados a impedir sua liberdade. Foi então que o mar, obedecendo à ordem divina, fechou-se sobre os inimigos de Deus. Com o mar fechado e o exército do faraó derrotado, Moisés e o povo de Israel caíram de joelhos, agradecendo ao Senhor pela salvação. Foi uma vitória que ecoaria pela eternidade, um testemunho do poder da fé e da liberdade conquistada com coragem. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Assista agora a história do bom samaritano. Certa vez, um especialista na lei se aproximou de Jesus e fez uma pergunta para testá-lo. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a interpreta? O homem respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas querendo justificar-se, o homem perguntou, e quem é o meu próximo? Foi então que Jesus contou a história, que mudaria a forma como vemos o amor ao próximo. Certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada perigosa, cheia de curvas e cercada por pedras e desfiladeiros. No meio do caminho, ele foi atacado por ladrões. Os homens roubaram tudo o que ele tinha, até suas roupas, espancaram-no violentamente e o deixaram quase morto à beira da estrada. Pouco tempo depois, passou por ali um sacerdote, alguém que servia a Deus no templo. Ele viu o homem ferido, mas desviou o caminho e seguiu em frente, ignorando-o. Logo depois, passou um levita, outro homem que trabalhava no templo. Ele também viu o homem caído, mas escolheu não parar e continuou sua jornada. O homem ferido permaneceu ali, sozinho e sem esperanças. Mas então, um samaritano passou pelo mesmo caminho. Os samaritanos eram vistos como inimigos pelos judeus daquela época, e era improvável que um deles ajudasse. No entanto, ao ver o homem ferido, o coração do samaritano foi tomado de compaixão. Ele se aproximou, limpou as feridas do homem com óleo e vinho
e as enfaixou com cuidado. Depois o samaritano colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma hospedaria para que pudesse descansar e se recuperar. No dia seguinte, o samaritano deu 2 denários ao dono da hospedaria e disse: "Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei qualquer despesa extra que você tiver." Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Começa agora, Luca e o Mapa da Amizade. Luca, um adolescente autista de 14 anos, é apaixonado por desenhar mapas e passa os dias criando ruas e bairros detalhados em seu caderno preto. Apesar de seu talento, ele enfrenta dificuldades para se conectar com outras pessoas. Na escola, ele prefere a solidão, até que Luigi, um colega de 15 anos, resolve mudar isso. No intervalo, enquanto desenha em silêncio, Luca chama a atenção de Luigi, um garoto extrovertido de 15 anos. Luigi fica impressionado com o talento de Luca e decide puxar conversa, apesar da timidez do colega. Uau! Você desenhou isso? É incrível! Sim, são as ruas do meu bairro. Posso ver? Parece que você é tipo um gênio dos mapas. Eu só gosto de desenhar. Luigi convida Luca para ajudar em um projeto de geografia. Relutante, Luca aceita e os dois começam a trabalhar juntos. Aos poucos, Luca percebe que pode confiar em Luigi. No dia da apresentação, Luca supera seu medo de falar em público com o apoio de Luigi. A amizade deles cresce e Luca percebe que, com empatia e apoio, pode se conectar com o mundo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Meu nome é José, filho de Jacó, e desde pequeno sempre fui tratado de forma especial por meu pai. Ele me deu uma túnica colorida, algo que me destacava entre meus irmãos. Mas esse amor especial que recebi gerou inveja e rancor. Eu também comecei a ter sonhos estranhos. No primeiro, vi que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. O meu feixe se ergueu e os outros feixes se inclinavam diante dele. No segundo sonho, vi o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para mim. Quando contei aos meus irmãos, eles ficaram furiosos. Até meu pai ficou desconfortável. Eu não entendia o que significavam aqueles sonhos, mas sentia que Deus tinha algo especial para mim. Mal sabia eu que minha vida mudaria drasticamente em breve. Fui enviado por meu pai para ver meus irmãos no campo. Assim que me viram, seus rostos se encheram de ódio. Eles me agarraram e arrancaram minha túnica. Meu próprio sangue, minha própria carne, me lançou em um poço seco. Enquanto clamava por ajuda, vi que negociavam com mercadores ismaelitas. Em poucos minutos, fui arrastado e vendido como escravo por 20 moedas de prata. Meus irmãos riam enquanto eu era levado pelo deserto. Eu tremia de medo. Será que Deus havia me abandonado? No Egito, fui comprado por Potifar, um homem importante. Deus estava comigo, e tudo o que eu fazia prosperava. Potifar confiou em mim, colocando-me como administrador de sua casa. Mas sua esposa começou a me assediar. Todos os dias tentava me seduzir, mas eu resistia. Um dia, ela me agarrou pelo manto e exigiu que eu ficasse com ela. Eu fugi, deixando minha roupa para trás. Ela gritou, acusando-me falsamente de tentar atacá-la. Potifar ficou furioso e me lançou na prisão. A prisão era fria e sombria. Mas eu sentia que Deus ainda estava comigo. Mesmo ali, conquistei a confiança do carcereiro, que me colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Um dia, chegaram 2 novos detentos, o copeiro e o padeiro do faraó. Eles estavam preocupados e, ao questioná-los, revelaram que tinham tido sonhos estranhos. O copeiro contou primeiro. Sonhei com uma videira que tinha 3 ramos. Eles floresceram, deram uvas maduras e eu as espremia no cálice do faraó. Senti que Deus me revelava o significado. Em 3 dias, o faraó o perdoará e você voltará ao seu cargo. Por favor, lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. O padeiro, animado, contou seu sonho. Havia 3 cestos de pão na minha cabeça, mas aves os comiam. Senti tristeza ao responder. Em 3 dias, o faraó o condenará à morte. E assim aconteceu. Mas o copeiro, ao ser restaurado ao seu cargo, se esqueceu de mim. 2 anos se passaram e eu ainda estava na prisão. Mas então o faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas saíam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoravam. No segundo sonho, 7 espigas cheias e saudáveis eram consumidas por 7 espigas mirradas. Nenhum sábio conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de mim e mencionou minha habilidade ao faraó. Fui chamado à presença do rei.
Depois de me barbear e vestir roupas limpas, me apresentei diante do trono mais poderoso do Egito. O faraó me contou seus sonhos e respondi: Deus é quem dá a interpretação. Os sonhos significam que 7 anos de fartura virão, seguidos por 7 anos de fome. O faraó deve escolher um homem sábio para armazenar alimentos durante os anos de abundância. O faraó ficou impressionado e declarou: Não há ninguém tão sábio quanto você. A partir de hoje será o governador do Egito. Recebi um anel do faraó, roupas finas e fui colocado sobre toda a terra do Egito. Os anos de fartura vieram e passaram. A fome atingiu todas as terras, incluindo Canaã. Meu pai enviou meus irmãos ao Egito para comprar trigo, sem saber que era eu quem governava. Quando os vi, senti um turbilhão de emoções. Eles não me reconheceram. Para testá-los, os acusei de serem espiões e mantive Simeão preso, dizendo que só poderiam voltar se trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Quando retornaram com Benjamim, preparei um banquete e me emocionei. Mas ainda precisava testar seus corações. Coloquei minha taça de prata na sacola de Benjamim, e quando partiram ordenei que os guardas os detivessem. Acusados de roubo voltaram assustados. Judá, desesperado, se ofereceu no lugar de Benjamim. Foi nesse momento que não pude mais conter minhas lágrimas. Eu sou José, vosso irmão. O choque nos rostos deles foi imenso. Eles estavam certos de que eu os mataria. Mas os abracei e disse: Deus transformou o mal em bem. Meus irmãos ainda estavam em choque. O medo era visível em seus olhos. Eles pensavam que eu buscaria vingança, mas meu coração estava cheio de perdão. Não tenham medo. O mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. A fome ainda assolava a terra, e eu sabia que minha família precisava de ajuda. Ordenei que voltassem para Canaã e trouxessem nosso pai e todas as suas posses. Quando soube que eu estava vivo, meu pai quase desmaiou. Mas ao ver as riquezas que enviei, acreditou e partiu para o Egito. Ao saber que ele estava chegando, corri ao seu encontro. Quando vi seu rosto envelhecido, não consegui conter as lágrimas. Abracei-o com força. Agora posso morrer em paz. Pois vi que você está vivo, disse ele, emocionado. O faraó recebeu minha família com honra e lhes deu as melhores terras do Egito, na região de Gósen. A casa de Jacó estava salva. Os anos passaram e meu pai viveu bem no Egito. Mas chegou o dia em que ele partiu. Antes de morrer, reuniu todos os filhos e abençoou cada um deles, deixando palavras proféticas sobre o futuro de nossas tribos. Não me enterrem aqui. Levem-me de volta para Canaã, para descansar junto a meus pais. Cumpri seu desejo. Com a permissão do faraó, fizemos uma grande caravana até Canaã e sepultamos Jacó na caverna de Macpela, ao lado de Abraão e Isaque. Quando voltamos ao Egito, meus irmãos temeram novamente. Pensavam que, agora que nosso pai se foi, eu poderia me vingar. Vieram até mim e se prostraram. Perdoem-nos por todo o mal que te causamos. Eu olhei para eles, lembrando de tudo o que passei. Mas meu coração não guardava rancor. Não tenham medo. Eu não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bem para salvar muitas vidas. Eles choraram e eu os abracei, garantindo que sempre cuidaria deles e de suas famílias. Continuei governando o Egito por muitos anos, vendo meus filhos e netos crescerem. Deus foi fiel em tudo. Mas um dia senti que minha hora estava chegando. Antes de partir, fiz meus irmãos jurarem: Deus visitará vocês um dia e os levará de volta à terra prometida. Quando isso acontecer, levem meus ossos com vocês. Falei isso porque sabia que, mesmo vivendo no Egito, nossa verdadeira casa era Canaã. E assim, parti para junto de meus pais. Meus descendentes guardaram meus ossos. E séculos depois, quando Moisés libertou nosso povo do Egito, me levaram de volta para casa. Se você gostou da minha história, compartilha e deixe seu like. E se inscreva no nosso canal. Começa agora, Luca no Fundo do Mar. Hoje, vamos mergulhar em uma aventura incrível no fundo do mar. Nosso amigo Luca, um explorador corajoso, precisa salvar um amigo perdido nas profundezas do oceano. Mas ele não pode fazer isso sozinho. Você pode ajudar Luca nessa missão? Oi, amigos! Eu sou o Luca. Hoje preciso encontrar meu amigo, o peixinho dourado, que se perdeu no fundo do mar. Você me ajuda? Vamos nessa! Luca coloca sua máscara de mergulho e mergulha nas águas cristalinas.
O oceano está cheio de peixes coloridos e plantas que dançam com as ondas. Mas como ele vai saber onde procurar? Olha, um mapa! Mas onde será que estamos agora? Você pode me ajudar a encontrar o ponto onde estamos? Ótimo! Agora sabemos para onde ir. Vamos rápido antes que fique muito escuro no fundo do mar. Luca nada até a caverna brilhante, onde estranhas luzes piscam como estrelas no céu. Mas a entrada está bloqueada por corais gigantes. Como vamos passar por esses corais? Acho que precisamos pedir ajuda. Boa escolha! O polvo move os corais e agora podemos entrar na caverna. Dentro da caverna, Luca vê um brilho dourado. É o peixinho dourado, mas ele está preso em uma rede de algas. Como podemos soltar o dourado? Será que devemos puxar as algas devagar ou chamar um amigo para ajudar? Conseguimos! O peixinho dourado está livre. Ele nada feliz ao lado de Luca. Muito obrigado, amigos. Sem vocês eu não teria conseguido salvar o dourado. Luca e Dourado nadam de volta para casa, felizes e seguros. O oceano brilha com cores lindas e nossos amigos aprenderam que, juntos, podem superar qualquer desafio. Essa aventura foi incrível. Obrigado por me ajudar. Até a próxima. Se gostou dessa aventura, se inscreva e deixe seu like. Começa agora. Luan, o menino Tarzan. Shhh. Escute bem. Você ouve aquele som? É como um trovão metálico cortando o ar. Mas não é um trovão. É algo novo. Algo perigoso. Lá no alto, entre as folhas verdes que brilham com o sol da manhã, está Luan. Seus olhos verdes são como dois faróis, observando tudo. Ao seu lado, Tony, um macaco prego travesso, balança uma folha como se fosse um leque. O som está ficando mais perto, mais alto, mais assustador. Algo está errado, sussurra Luan. Ele sabe que sua selva, sua casa está em perigo, e ele não vai deixar isso acontecer. Será que ele conseguirá impedir o que está por vir? Luan desce das árvores como um raio. Seus pés descalços mal fazem barulho no chão macio. Tony vai logo atrás, balançando-se nos galhos como se fosse parte do vento. Mas quando eles chegam mais perto do som estranho, param de repente. Na clareira, homens com roupas pesadas e ferramentas brilhantes estão derrubando as árvores gigantes. As motosserras cortam o ar e as árvores caem com um boom que faz o chão tremer. Eles estão machucando a selva, sussurra Luan com os olhos cheios de fúria. Tony guincha baixinho, como se também estivesse com o coração partido. Luan aperta os punhos. Ele conhece cada canto dessa floresta, cada esconderijo secreto. Esses homens não sabem o que estão fazendo, diz ele, com uma voz firme. Mas nós vamos mostrar a eles. Tony pula no ombro de Luan, pronto para ajudar. Juntos, eles vão descobrir o que esses intrusos querem e como irão parar eles. Será que eles irão conseguir? De volta à sombra das árvores, Luan e Tony começam a pensar rápido. Esses homens são grandes e barulhentos, diz Luan, com um brilho astuto nos olhos. Mas eles não conhecem a selva como nós. Ele pega um graveto e desenha no chão. Uma armadilha aqui, um barulho estranho ali. Você vai ser o primeiro, Tony, diz ele, apontando para o macaco. Vá fazer barulhos engraçados e jogue frutas neles. Vamos deixar eles confusos. Tony guincha de felicidade, já balançando os braços como se estivesse pronto para a ação. Enquanto isso, Luan começa a amarrar videiras fortes entre as árvores, criando armadilhas que vão atrapalhar os homens. Eles vão pensar que a selva está viva, sussurra Luan, com um sorriso travesso. Tony dá um último guincho antes de subir nas árvores. Vamos mostrar a eles o poder da nossa casa, diz Luan determinado. A selva estava prestes a lutar de volta. Mas será que o plano vai funcionar? Tony desce como um furacão, jogando frutas e folhas nos homens. Quack, quack, skish! Ele faz barulhos engraçados, como se fosse um bicho misterioso. Os homens olham ao redor, assustados. O que é isso? Grita um deles, enquanto tenta correr. Mas suas pernas ficam presas nas videiras que Luan preparou. Eles tropeçam e caem, gritando de medo. Parece que a selva está viva. Luan observa tudo das sombras, com um sorriso orgulhoso no rosto. Quando os homens finalmente fogem, Tony volta para o ombro de Luan. Conseguimos, diz Luan, bagunçando o pelo de Tony. Mas lembre-se, sempre vamos precisar proteger nossa casa.
Tony guincha feliz, pronto para a próxima aventura. A selva estava salva, por enquanto. O sol nasce, pintando o céu de laranja e rosa. Luana e Tony estão no topo de uma colina, olhando para a selva brilhante lá embaixo. Essa é nossa casa, diz Luan com um sorriso. E nós vamos proteger ela para sempre. Tony dá um guincho feliz e os dois desaparecem entre as árvores, prontos para novas aventuras. A selva respira aliviada, mas sabe que Luana e Tony estarão sempre de guarda. Se você gostou da nossa aventura, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Em uma terra tranquila, um homem justo com 2 filhos. O mais velho, sério e responsável, sempre ficou em casa, ajudando o pai a cuidar da propriedade. O mais jovem, porém, ansiava por aventuras, por uma vida diferente da que conhecia. Ele desejava explorar o mundo, descobrir o que estava além das fronteiras de sua casa, onde as riquezas e os prazeres aguardavam. Um dia, ele se aproximou do pai com um pedido ousado. Pai, eu quero a parte da minha herança. Quero partir, explorar o mundo, viver minha própria vida. Filho, você está pronto para isso? O mundo lá fora não é como aqui, mas se é o que você deseja, vou te dar o que me pediu. Com um coração pesado, o pai entregou ao filho sua parte da herança. O jovem partiu, em busca de um futuro incerto, enquanto o pai, com um olhar triste, o assistia se afastar. Nos dias seguintes, o jovem viajou para terras distantes, onde logo se entregou aos prazeres da vida. Ele gastou todo o seu dinheiro com festas, comida e luxo, cercado de falsos amigos que só o queriam por sua riqueza. Mas um dia, uma grande fome se abateu sobre a terra, e o jovem se viu sozinho, sem nada, sem amigos e com a última moeda em suas mãos. O que eu fiz? Onde está tudo aquilo que eu pensei que fosse importante? Agora, não tenho mais nada. Joguei tudo fora. Não tenho mais nada. Quando o dinheiro acabou, o jovem, sem alternativas, foi forçado a trabalhar como cuidador de porcos. Seus dias eram difíceis e suas noites solitárias, mas enquanto alimentava os porcos, algo dentro dele começou a mudar. Ele se lembrou de seu pai, da casa onde sempre foi amado e do conforto que sentia ali. Na casa do meu pai, até os servos têm comida em abundância. Eu vou voltar e pedir perdão. Talvez ele me aceite de volta, mesmo que eu não mereça. Com o coração pesado, ele decidiu retornar para casa, pronto para pedir perdão e se humilhar diante de seu pai. Enquanto o filho pródigo caminhava de volta para casa, seu pai o viu de longe. Com um coração cheio de amor e perdão, ele correu até ele e o abraçou, dizendo: "Você estava perdido e agora foi encontrado. Não importa onde você esteve, meu amor por você nunca mudou." Filho, eu te amo e nunca te abandonei. Você voltou para mim e isso é tudo que importa. Pai, eu pequei contra o céu e contra você. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceite como um servo. O pai olhou para ele com olhos cheios de compaixão. "Você é meu filho, e isso nunca mudará. Vamos celebrar, pois você estava perdido e agora se encontrou. Uma grande festa foi feita em sua honra." Mas pai, eu nunca fiz nada errado. Sempre estive aqui. Como você pode fazer uma festa para ele, que gastou tudo o que tinha? Filho, você sempre esteve comigo e tudo que tenho é seu. Mas este seu irmão estava perdido e agora se encontrou. É tempo de celebrar. E assim, a festa aconteceu e o filho pródigo foi bem-vindo de volta com amor e perdão. Ele aprendeu que, não importa onde estivesse, a casa de seu pai sempre seria o lugar onde ele pertencia. Eu nunca imaginei que chegaria a este momento. Estou sozinha, caminhando por um corredor escuro e silencioso do Palácio Real Persa. Minhas mãos tremem enquanto seguro uma vela, cuja chama parece prestes a se apagar a qualquer segundo. Cada passo ecoa como um trovão no silêncio opressivo. Paro diante de uma porta pesada. Do outro lado, vozes abafadas discutem algo que não consigo entender completamente. Mas sei que é importante. Muito importante. De repente, minha vela cai no chão e a escuridão me envolve. Meu coração dispara.
Quem sou eu para enfrentar isso? Como posso carregar o peso do que está por vir? Mas deixe-me voltar ao início. Talvez assim você entenda quem sou e por que estou aqui. Eu nasci Esther, uma garota órfã, criada pelo meu tio Mordecai. Ele me ensinou sobre nossa fé, nossas tradições, nosso povo. Nunca imaginei que aquela menina simples um dia seria escolhida para ser rainha deste vasto império. Sob esta coroa, escondi quem realmente sou, até agora, porque agora tudo mudou. Deixe-me contar como cheguei aqui. Eu não nasci para ser rainha. Não nasci para viver entre luxos, sedas e banquetes. Nasci como uma garota comum, órfã desde muito jovem. Mordecai, meu tio, me criou com amor e disciplina. Ele me ensinou sobre nossa fé, sobre quem somos como judeus. Ele dizia sempre: Esther, lembre-se de quem você é, mesmo quando o mundo tentar fazer você esquecer. Mas o destino tem um jeito peculiar de mudar nossas vidas. Um dia, fui levada ao palácio junto com centenas de outras mulheres. O rei Assuero buscava uma nova rainha após banir a antiga Vashti. Não sei por que ele me escolheu. Talvez tenha sido minha quietude, ou talvez algo mais profundo que eu ainda não entendo. Mas ali estava eu, vestida com roupas finas, adornada com joias, cercada por cortesãos e servos. Porém, sob esta coroa, carreguei um segredo. Um segredo que poderia custar minha vida. Eu nunca revelei ao rei que sou judia. Nunca contei a ele sobre meu povo, minhas raízes, minha fé. Escondi tudo isso, porque sabia que neste império vasto e poderoso, os judeus não são bem vistos. E agora, anos depois, esse segredo pesa mais do que qualquer coroa jamais poderia. Mas o peso maior veio recentemente, quando descobri o plano terrível que ameaça não apenas a mim, mas a todos os que amo. Recentemente, meu tio Mordecai me trouxe uma notícia que fez meu sangue gelar. Ele descobriu algo terrível. Hamã, o primeiro-ministro do rei, planeja exterminar todos os judeus deste império. Sim, você ouviu certo. Exterminar. Ele convenceu o rei Assuero a emitir um decreto genocida, ordenando que todos os judeus sejam mortos em um único dia. Hamã odeia os judeus. E ele odeia especialmente Mordecai, porque meu tio se recusa a se curvar diante dele. Para Hamã, isso é uma ofensa pessoal. Mas, na verdade, ele só usa isso como desculpa. Seu ódio vai além de Mordecai. Ele quer nos apagar completamente. Quando soube disso, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Mordecai implorou que eu intercedesse junto ao rei. Esther, ele disse, talvez tenha sido por isso que você chegou à posição de rainha. Talvez seja sua missão salvar nosso povo. Mas há um problema. Um grande problema. Ninguém pode se aproximar do rei sem ser convocado. Nem mesmo eu, sua própria esposa. A lei é clara. Quem entrar sem permissão pode ser executado. E o rei não me chamou à sua presença há semanas. Então, aqui estou eu, presa entre o medo e o dever. Entre o silêncio e a coragem. Se eu falar, posso morrer. Se eu ficar em silêncio, meu povo será aniquilado. Como posso escolher? Eu sabia que não podia agir impulsivamente. Precisava de um plano. Então, decidi organizar 2 banquetes privados. Convidei apenas o rei e Hamã. Era uma aposta arriscada, mas eu precisava ganhar a confiança do rei antes de revelar meu segredo. Durante esses dias, ensaiei mentalmente cada palavra que diria. Cada movimento, cada olhar, poderia significar vida ou morte. Enquanto isso, Hamã continuava sua marcha implacável contra meu povo. Ele construiu uma forca pública, uma forca enorme, visível para todos no palácio e na cidade. Era destinada a Mordecai. Sim, ele queria executar meu tio como um exemplo para os outros judeus. Via aquela forca todos os dias enquanto caminhava pelos jardins do palácio. Cada vez que a via, sentia um aperto no peito. Será que eu conseguiria salvar eles a tempo? Os judeus começaram a jejuar e orar. Mordecai me disse que eles estavam clamando a Deus por intervenção. Eu também orei, mesmo que em silêncio. Não sabia se Deus me ouviria, mas precisava tentar. O tempo estava se esgotando. Cada segundo parecia uma eternidade. No primeiro banquete, observei o rei e Hamã com atenção. Sorri, servi-lhes vinho e comida, mas minha mente estava longe. Eu sabia que precisaria falar no segundo banquete. Não havia mais tempo para hesitar. Mas, à medida que os dias passavam, percebi que Hamã estava ficando ainda mais arrogante. Ele andava pelo palácio como se já tivesse vencido, como se já tivesse nos derrotado. E então, finalmente, chegou o dia do segundo banquete.
Sabia que aquele seria o momento decisivo. Ou eu salvaria meu povo, ou morreria tentando. O segundo banquete chegou. O salão estava iluminado por velas, e o ar era denso com o peso do que eu sabia que precisava fazer. Servi o rei e Amã com minhas próprias mãos, mas minha mente estava em outro lugar. Cada movimento meu era calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Finalmente, chegou o momento. Eu respirei fundo e disse: Ó rei, se eu tenho achado graça aos teus olhos, e se for do teu agrado, poupa minha vida e a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos. Se tivéssemos sido apenas escravizados, eu teria permanecido em silêncio. Mas agora, nossa própria existência está ameaçada. O rei ficou visivelmente perturbado. Ele me olhou nos olhos e perguntou: Quem é esse homem que ousaria fazer tal coisa? Eu apontei diretamente para Ramã. É este homem, Ramã. Ele quer matar a mim e ao meu povo. Vi o rosto de Ramã empalidecer. Ele começou a suar frio, percebendo que seu plano havia sido exposto. O rei se levantou abruptamente, furioso. Ele saiu do salão, deixando Ramã sozinho comigo. Naquele momento, soube que algo havia mudado para sempre. O rei voltou ao salão pouco depois, mas algo havia mudado em sua expressão. Ele estava tomado por uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Ordenou que seus guardas prendessem Ramã imediatamente. Como você ousa conspirar contra minha própria rainha? Ele gritou. Ramã tentou implorar por misericórdia, mas suas palavras caíram no vazio. O rei estava irredutível. Então, algo extraordinário aconteceu. Quando os guardas arrastaram Ramã para fora do salão, o rei soube sobre a forca que ele havia construído para Mordecai. Sem hesitar, ordenou que Ramã fosse enforcado naquela mesma forca. Eu testemunhei tudo isso em silêncio, observando enquanto a justiça divina se manifestava diante de meus olhos. Ramã foi executado na forca que ele mesmo havia preparado para meu tio. Era como se o destino tivesse dado a volta completa. Mas aquilo não era apenas uma vitória pessoal. Era uma vitória para todo o meu povo. O rei revogou o decreto genocida e permitiu que os judeus se defendessem contra qualquer ataque futuro. As ruas se encheram de celebração e hinos de gratidão ecoavam por toda parte. Meu povo estava salvo. No entanto, eu sabia que o custo dessa vitória seria algo que eu jamais esqueceria. Após tudo o que aconteceu, eu sabia que minha história não terminaria aqui. Peguei um pergaminho e comecei a escrever. Escrevi sobre minha jornada, sobre o medo que enfrentei e a coragem que encontrei quando mais precisei. Escrevi sobre Mordecai, sobre Amã e sobre o rei Assuero. Mas acima de tudo, escrevi sobre meu povo, sobre como sobrevivemos. Sobre como encontramos esperança mesmo nas horas mais escuras. Queria que as gerações futuras soubessem que, mesmo no silêncio, podemos encontrar força. Que, mesmo quando o mundo parece nos esquecer, nossa voz ainda pode ecoar através dos séculos. Anos depois, ouvi dizer que crianças liam minha história em sinagogas pelo mundo. Elas aprendiam sobre a rainha que desafiou o silêncio para salvar seu povo. Quando soube disso, senti paz. Minha missão estava cumprida. Hoje, enquanto escrevo estas últimas palavras, quero deixar uma mensagem para você que está me ouvindo agora. Lembre-se de mim. Lembre-se de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, Deus sempre estará com vocês. Há sempre uma chama que pode ser reacendida. E talvez, apenas talvez, essa chama esteja dentro de você. Se gostou da minha história, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais. Você já parou para pensar no que faria se tivesse apenas algumas horas para mudar o rumo de uma batalha impossível? Agora imagine isso literalmente. O que você faria se precisasse de mais tempo, e não apenas minutos, mas um dia inteiro a mais, para vencer uma luta aparentemente perdida? Pois saiba que isso realmente aconteceu. Há milhares de anos, um homem chamado Josué enfrentou exatamente essa situação. Ele estava liderando os israelitas contra 5 reis poderosos, uma aliança mortal que ameaçava destruir tudo pelo que eles haviam lutado. Os inimigos estavam fugindo, mas Josué sabia que ainda não era o suficiente. Então, ele fez algo que desafia toda a lógica humana. Ele clamou ao Senhor e disse: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, Lua, sobre o vale de Aijalon. E Deus respondeu, literalmente. O sol parou no céu por quase um dia inteiro. Um milagre tão grande que nunca houve outro igual. Mas como isso aconteceu? E o que isso significa para nós hoje? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Vamos voltar ao momento exato em que tudo aconteceu. Imagine a cena. O campo de batalha estava coberto pelo caos.
Os israelitas, liderados por Josué, haviam marchado a noite inteira para surpreender os amorreus. Deus já havia enviado uma tempestade de granizo, destruindo muitos dos inimigos. Mas ainda assim, os sobreviventes tentavam escapar. Josué sabia que precisava agir rápido. Se a escuridão da noite chegasse antes de terminar a luta, os inimigos poderiam escapar e reorganizar suas forças. Então ele fez algo extraordinário. Diante de todo o exército, ele clamou ao Senhor com uma oração ousada. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E Deus respondeu. O sol paralisou sua trajetória no céu, prolongando o dia por quase 24 horas. É difícil até imaginar, não é? Um dia inteiro estendido. Como se o tempo tivesse sido dobrado para cumprir o propósito divino. Mas aqui está o mais impressionante. Esse milagre não foi apenas um evento isolado. Ele foi registrado na Bíblia como prova do poder absoluto de Deus. A própria Escritura afirma: nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, em que o Senhor atendesse à voz de um homem. Isso nos faz refletir. O que levou Deus a intervir de maneira tão extraordinária? Por que ele escolheu honrar a oração de Josué? A resposta está na fé inabalável desse líder. Josué sabia que Deus era maior do que qualquer obstáculo. E essa fé será o ponto de partida para entendermos o próximo capítulo. A coragem de Josué e o que ela pode nos ensinar hoje. Agora, pare por um momento e pense. O que levou Josué a fazer uma oração tão audaciosa? Ele estava no meio de uma batalha feroz, cercado por inimigos poderosos. Qualquer outro líder poderia ter desistido ou se contentado com uma vitória parcial. Mas não Josué. Ele sabia em quem confiava. Ele conhecia o Deus que servia. Um Deus que não está limitado pelas leis da natureza, pelo tempo ou pelas circunstâncias. E foi essa fé inabalável que o fez pedir algo aparentemente impossível: que o sol parasse no céu. Quantas vezes deixamos de pedir grandes coisas a Deus porque achamos que são impossíveis? Quantas vezes nossas orações ficam presas em limites pequenos? Como se Deus não fosse capaz de agir além do que podemos imaginar. Josué nos ensina que a fé não tem limites. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, podemos clamar ao Senhor com coragem, sabendo que Ele é capaz de realizar o extraordinário. Essa lição ainda ecoa hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece insuperável. Talvez você sinta que precisa de mais tempo, mais força ou mais luz para continuar lutando. Assim como Josué, você pode clamar ao Senhor. Não importa quão grande seja o obstáculo, Deus está pronto para agir. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que paralisou o sol no céu é o mesmo Deus que pode intervir na sua vida agora. Mas como isso acontece? É aqui que entramos no próximo capítulo: a soberania de Deus. Mas o que mais impressiona nessa história não é apenas o milagre em si, e sim quem o realizou. Foi Deus quem paralisou o sol. Foi Deus quem atendeu a oração de Josué. E isso nos leva a uma verdade profunda. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano sobre as leis da natureza, sobre o tempo, sobre as circunstâncias e sobre nossas vidas. Imagine o poder necessário para interromper o movimento do Sol e da Lua. Isso não é algo que qualquer força humana ou tecnologia poderia fazer. Apenas Deus, o Criador do Universo, tem esse poder. E Ele escolheu usá-lo naquele momento para honrar a fé de Josué e garantir a vitória do seu povo. Essa verdade deve nos confortar. Não importa quão caótica seja a nossa situação, Deus está no comando. Ele pode mudar o curso das coisas de maneira sobrenatural se for sua vontade. Talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje. Algo que parece impossível de vencer. Lembre-se, o mesmo Deus que paralisou o sol está ao seu lado. Ele pode estender o seu dia, dar-lhe forças extras ou abrir caminhos onde parecia não haver saída. Tudo depende da sua soberania e do nosso clamor sincero. Mas como podemos aplicar essa verdade no dia a dia? Como podemos confiar em Deus quando as batalhas parecem insuperáveis? É exatamente isso que vamos explorar agora. Então, como podemos aplicar essa história em nossas vidas hoje? Primeiro, ela nos desafia a orar com fé. Não precisamos limitar nossas orações a pedidos pequenos ou razoáveis. Podemos clamar ao Senhor por milagres, por intervenções divinas e por soluções extraordinárias. Deus não mudou. Ele ainda é poderoso para agir. Segundo, essa história nos lembra de confiar em Deus em meio às batalhas da vida. Todos nós enfrentamos lutas, problemas financeiros, crises emocionais,
dificuldades familiares. Em momentos assim, podemos nos sentir esmagados, como se estivéssemos lutando contra um exército impossível de derrotar. Mas assim como Josué clamou ao Senhor, nós também podemos clamar. Deus pode prolongar nosso dia, dar-nos forças extras ou iluminar nosso caminho quando tudo parece escuro. Agora quero te convidar a fazer algo prático. Pare por um momento e faça uma oração silenciosa. Peça a Deus para intervir na sua situação atual. Escreva uma promessa ou palavra de encorajamento para si mesmo, lembrando que Deus está no controle. Ele pode fazer o impossível. E isso nos leva à nossa última reflexão. O que realmente significa confiar em Deus quando tudo parece perdido? Assim como Josué clamou ao Senhor no meio da batalha, você também pode clamar hoje. Não importa o tamanho do seu desafio, Deus está pronto para agir. Ele é soberano sobre todas as coisas e está ao seu lado. Lembre-se, o mesmo Deus que paralisou o sol no céu pode transformar a sua história. Clame a Ele, confie nele e veja o que Ele fará. Essa é a verdade que fica. Deus é maior do que qualquer obstáculo e Ele está com você. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Assista agora Miguel e a Jornada para o Infinito. Imagine estar prestes a deixar tudo o que você conhece para trás. O planeta Terra, a sua casa, ficando menor a cada segundo. Essa é a realidade de Miguel, um jovem astronauta, que com apenas um botão pressionado, se lança em direção ao infinito. Mas ele não está apenas buscando estrelas. Ele está buscando o impossível, algo que ninguém jamais imaginou ser possível. Um novo mundo, uma nova fronteira. A nave treme, e o som do motor quebra o silêncio do espaço. E aí, a pergunta fica no ar. O que será que o espera? O que ele encontrará no vazio absoluto do universo? Com um novo desafio à sua frente, Miguel sabia que sua missão seria mais difícil do que qualquer treinamento. A verdadeira jornada começava agora. A nave de Miguel cortava o vazio do espaço, mas ele sabia que nada seria fácil. O painel de controle acendeu com um alerta. Um campo de asteroides à frente. A pressão aumentou. A missão dele estava longe de ser simples. Ele sentiu o peso da responsabilidade enquanto observava as rochas flutuando ao redor, grandes o suficiente para destruir sua nave com um único impacto. O coração batia forte, mas ele não podia vacilar. Cada segundo importava. Ele apertou os controles com firmeza, seus olhos fixos na tela, calculando o movimento de cada asteroide. Desviar era a única opção. As rochas passavam como sombras ameaçadoras, batendo contra o vidro da nave. Miguel estava em um jogo de sobrevivência. Ele fazia curvas apertadas, se movendo com agilidade, e cada manobra era um risco calculado. Ele sabia que o espaço era implacável, e qualquer erro poderia ser fatal. A nave tremeu ao desviar de um asteroide gigante, mas ele se manteve firme. E quando finalmente passou para o outro lado, a adrenalina foi substituída pela sensação de conquista. Ele havia superado o primeiro desafio, mas sabia que isso era apenas o começo. Mas o verdadeiro teste não estava nos asteroides. Miguel estava prestes a enfrentar algo que mudaria tudo. Algo que nenhum treinamento prepararia. A nave de Miguel finalmente pousou, quebrando a tensão do espaço e aterrissando em um planeta desconhecido, coberto por uma vegetação exótica e misteriosa. Ele respirou fundo antes de abrir a escotilha. O ar era diferente, e o solo, coberto por flores estranhas que brilhavam suavemente à luz de uma estrela distante, parecia pulsar com vida. Mas, embora fosse deslumbrante, o planeta trazia uma sensação inquietante. Miguel sabia que em algum lugar ali havia algo que ele ainda não entendia. Com passos hesitantes, ele caminhou pelo terreno, explorando cada detalhe. O horizonte estava dominado por montanhas gigantescas. E o céu, um tom de roxo profundo, parecia mais distante do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Mas a emoção da descoberta não era suficiente para acalmar a apreensão que sentia. Algo estava diferente aqui, e ele podia sentir isso. O planeta parecia observá-lo, como se estivesse esperando que ele encontrasse algo. Ele se aproximou de uma planta que emanava uma luz dourada, como se fosse uma pista. A tensão cresceu. O que estava acontecendo? Por que aquele planeta parecia tão vivo? Miguel sabia que cada passo adiante o levaria mais fundo no mistério, mas ele não podia voltar atrás. A verdadeira aventura havia começado. Miguel não sabia o que o aguardava, mas sabia que precisava continuar. O maior desafio ainda estava por vir.
e ele estava prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. Miguel estava de frente para o que parecia ser o centro do planeta. Uma imensa caverna iluminada por uma luz que não vinha de nenhuma fonte visível. Ele avançou, o coração batendo forte, mas sua coragem nunca foi tão grande. Quando entrou na caverna, uma visão impressionante o aguardava. Um artefato antigo, emitindo uma energia misteriosa, pulsava no centro. Mas ao se aproximar, Miguel percebeu que o maior tesouro não estava naquele objeto. A verdadeira recompensa foi a jornada em si. O planeta, com seus mistérios e desafios, havia ensinado algo que ele jamais imaginou: coragem, resiliência e a vontade de ir além dos limites. Ele olhou para o céu, agora mais próximo do que nunca. O que o futuro lhe reservaria? Não importava. Miguel estava pronto. Porque o espaço não é só um lugar, é uma jornada sem fim. E ele sabia que o que encontrou lá não era um fim, mas o começo de algo muito maior. E assim, com um sorriso no rosto, Miguel subiu novamente à sua nave, pronto para desbravar o universo e descobrir tudo o que ele tinha a oferecer. A verdadeira aventura estava apenas começando. Se você gostou da aventura de Miguel, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais, com novas aventuras. Assista agora Edu, o Grande Jogador. Imagine isso, um garoto de 12 anos, cabelos bagunçados como se tivesse acabado de sair de uma partida épica de futebol, chuteiras velhas que já viram dias melhores e um brilho nos olhos que grita: "Eu vou ser alguém!" Esse é Edu, um sonhador nato em uma cidade onde os sonhos parecem ficar presos entre as colinas verdes e as ruas de paralelepípedos. Mas aqui está o detalhe: ninguém naquela cidade acreditava que ele poderia jogar futebol profissionalmente. "Você nunca vai ser jogador", diziam. Até que um dia, enquanto treinava sozinho no campo improvisado atrás de casa, ele viu algo que mudaria tudo. Um panfleto pregado em um poste com as palavras mágicas: Torneio Juvenil de Futebol. E assim, começou a maior aventura da vida de Edu. Agora, imagine você tentando convencer todo mundo de que pode ser o próximo craque do futebol. Parece fácil? Não para Edu. Quando ele contou aos amigos sobre o torneio, Pedro, seu melhor amigo e fiel escudeiro, soltou uma risada meio desconfiada. "Você realmente acha que pode competir contra times de outras cidades?" Edu simplesmente sorriu e respondeu: "Eu não só acho, como vou provar." E assim começou a maratona dos treinos. Todos os dias, depois da escola, lá estava ele no campo improvisado, correndo como se estivesse fugindo de um enxame de abelhas. Chutes, dribles, passes, tudo era praticado até suas pernas reclamarem. Pedro, vendo tanta dedicação, decidiu ajudar. "Vamos transformar isso aqui em um time de verdade", disse ele, enquanto colocava cones improvisados feitos de garrafas plásticas. Juntos, eles transformaram aquele campo simples em um laboratório de habilidades. Cada gota de suor era uma promessa silenciosa. Edu estava pronto para mostrar ao mundo que sonhos podem virar realidade. Chegou o grande dia. O torneio estava prestes a começar. Edu sentia aquele friozinho na barriga que só os grandes momentos trazem. No primeiro jogo, ele enfrentou um time cheio de garotos que pareciam saídos de um comercial de chuteiras. Eles eram rápidos, técnicos e tinham até uniformes brilhando ao sol. Mas Edu, ele tinha algo melhor: coração, com velocidade e uma habilidade que deixou todos de queixo caído. Ele driblou 2 adversários como se fossem cones de treino e chutou a bola para o gol. "Gol!" gritou Pedro do lado de fora, pulando como um coelho animado. Nos jogos seguintes, Edu liderou seu time com passes precisos e gols impressionantes. Cada partida era uma montanha russa de emoções, mas Edu estava determinado a vencer. Até que chegou a final. O adversário era forte e o placar estava empatado nos minutos finais. O estádio estava tão silencioso que dava para ouvir uma formiga tossir. Foi então que Edu pegou a bola no meio-campo, driblou 3 jogadores como se fosse um mágico com um pano e chutou com toda a força que tinha. Gol! O som ecoou pelo campo enquanto Edu corria para abraçar seus companheiros. Eles haviam feito história e a torcida explodiu em aplausos, como se fosse o fim de um filme épico. Quando Edu levantou o troféu no alto, foi como se o mundo inteiro parasse por um momento. A torcida gritava, Pedro pulava feito pipoca na panela e até os adversários aplaudiram de pé. Mas sabe o que realmente brilhava nos olhos de Edu? Não era só o ouro do troféu, era a certeza de que ele havia provado algo muito maior.
Sonhos podem virar realidade quando você não desiste. As pessoas da cidade que antes duvidavam agora o viam como um herói local. Esse garoto é incrível, disse o treinador adversário, impressionado. Pedro, com seu jeito divertido, soltou: eu sempre soube que você ia conseguir. Edu riu e respondeu: nós fizemos isso juntos, e isso é só o começo. Enquanto caminhava pelo campo ao pôr do sol, segurando sua bola gasta e aquele troféu reluzente, Edu pensou no futuro. Ele sabia que ainda havia muito chão pela frente, mas também sabia que cada chute dado naquele campo improvisado tinha sido um passo rumo ao seu sonho. Ele agora estava feliz, porque pelo esforço e dedicação era o campeão. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima história, amigos!